Na vastidão silenciosa da noite, quando quase tudo adormece, olhos penetrantes se abrem na escuridão. Uma sombra cruza os céus sem emitir um único som. Ela não é apenas uma ave. É um predador invisível, uma guardiã dos mistérios noturnos. Neste documentário, você vai mergulhar no mundo enigmático das corujas, criaturas que desafiam a lógica com suas habilidades quase sobrenaturais, caçando em silêncio, desaparecendo diante dos olhos, e sobrevivendo nos ambientes mais extremos da Terra. Prepare-se para conhecer os segredos da anatomia, do comportamento e das estratégias de caça dessas mestres da noite. E se você gosta de conteúdos como este, que revelam os lados ocultos da natureza com riqueza de detalhes e uma pitada de mistério, inscreva-se agora no canal para acompanhar os vídeos que diariamente são postados. Ative o sininho e venha fazer parte da nossa jornada por tudo aquilo que vive nas sombras, e observe em silêncio. Seja bem-vindo ao canal Animais na Natureza. Aqui, você embarca em uma jornada fascinante pelo mundo selvagem e descobre tudo sobre os hábitos, curiosidades e segredos das mais incríveis criaturas do planeta. No céu noturno, onde o silêncio é rei, uma criatura domina sem ser ouvida. As corujas, mestres do voo furtivo, são engenheiras da natureza, moldadas ao longo de milênios para um feito quase sobrenatural, voar sem produzir som. Enquanto outras aves cortam o ar com estardalhaço, suas asas sussurram. Essa habilidade não é mágica, é ciência pura, escrita em ossos, penas e músculos. Tudo no corpo de uma coruja foi desenhado com precisão para subverter o som. A chave do voo silencioso está nas penas. Nas extremidades das asas, as corujas possuem estruturas em forma de serra, que quebram a corrente de ar em pequenos redemoinhos. Essa divisão reduz drasticamente o ruído aerodinâmico. Ao contrário da maioria das aves, cujas asas rígidas produzem turbulência sonora, as asas das corujas são largas, flexíveis e com bordas macias, verdadeiras velas planadoras que deslizam sem esforço. O revestimento das penas também possui uma textura aveludada que amortece qualquer atrito, abafando o som como se o próprio ar fosse cúmplice de seu silêncio. O crânio da coruja é outro elemento adaptado com precisão. Seus olhos frontais e fixos exigem um pescoço altamente móvel, capaz de girar até 270 graus. Isso permite que a ave mapeie visualmente seu ambiente sem mover o corpo e gerar som. Mas o verdadeiro espetáculo acontece quando a visão e a audição se unem. As corujas possuem discos faciais rígidos que funcionam como radares parabólicos, canalizando os sons diretamente para seus ouvidos assimétricos. Essa simetria permite identificar a localização exata de uma presa até mesmo sob folhas, neve ou terra. Além disso, o corpo da coruja é leve e compacto. Seus ossos pneumáticos, preenchidos por ar, reduzem o peso, enquanto os músculos peitorais são robustos o suficiente para sustentar longos voos planados sem batidas vigorosas de asas. Essa biomecânica refinada reduz vibrações e elimina estalos. A cauda larga atua como leme e freio, proporcionando estabilidade e controle em manobras rápidas, sem ruídos. No fim, a coruja não voa apenas para se mover, ela voa para caçar no absoluto sigilo. Cada detalhe anatômico é uma engrenagem silenciosa de um predador invisível. No mundo da noite, o silêncio é uma arma, e a coruja, sua perfeita encarnação. No coração da escuridão, quando os olhos humanos se rendem à sombra, as corujas veem o invisível e ouvem o imperceptível. Elas não apenas observam o mundo noturno, elas o decifram. Suas habilidades sensoriais não são comuns, são refinadas até a perfeição, moldadas para caçar no breu absoluto. A visão e a audição das corujas são armas evolutivas que fazem do silêncio e da sombra seus territórios naturais. Seus olhos não são como os de outras aves. São grandes, imensos para o tamanho do crânio, e não giram nas órbitas. Em vez disso, projetam-se como tubos ópticos, maximizando a entrada de luz. Isso significa que uma coruja pode enxergar com clareza onde a escuridão engole qualquer outra forma de vida. Sua retina está repleta de bastonetes sensíveis à luz, permitindo distinguir formas, movimentos e detalhes mesmo sob o luar tênue. E mais, esses olhos são fixos, o que exige uma compensação notável, um pescoço que gira quase por completo, garantindo uma cobertura visual quase total sem precisar mover o corpo. Mas não é só o que elas veem. É o que ouvem. A audição das corujas transcende o comum. Seus ouvidos, ocultos sob camadas de penas, são posicionados em alturas diferentes do crânio.
Esse desalinhamento permite ao cérebro calcular o tempo exato em que o som chega a cada ouvido, formando um mapa tridimensional do espaço sonoro. É uma audição direcional tão aguda que elas detectam até o leve estalo de um galho sob uma pata de rato. Os discos faciais são mais do que adornos. Funcionam como radares biológicos, captando e canalizando os menores ruídos com uma precisão implacável. Quando uma presa se move sob a vegetação, mesmo sem ser vista, a coruja sabe onde ela está. E mais, sabe a profundidade, a distância e até a direção do deslocamento. Algumas espécies, como a coruja das neves, conseguem capturar roedores que se movem sob a neve espessa, guiadas apenas pelo som abafado sob o gelo. No escuro, onde outros tropeçam, as corujas operam com maestria. Seus olhos penetram sombras. Seus ouvidos desvendam o silêncio. Juntas, essas habilidades sensoriais transformam a noite em um campo de caça absoluto, e elas, nas predadoras supremas do invisível. Quando a noite desce e a floresta mergulha em silêncio, a caçada começa. Para a coruja, a escuridão não é obstáculo, é aliada. Ela não persegue presas em corridas desenfreadas, nem precisa de emboscadas longas. Sua estratégia é simples e letal: ver sem ser vista, ouvir sem ser ouvida, matar sem alarde. A coruja caça com uma precisão quase sobrenatural, como um fantasma guiado por instinto e ciência biológica. Tudo começa com a escolha do ponto de observação. A coruja pousa em galhos altos ou estruturas que lhe ofereçam ampla visão do território. De lá, ela permanece imóvel, apenas os olhos e ouvidos varrendo a escuridão. Quando uma presa, geralmente pequenos mamíferos, insetos ou aves menores, faz o menor ruído ou revela um movimento sutil, a coruja já está calculando distância, direção e velocidade. Ela não hesita. Quando ataca, é como se o ar não oferecesse resistência. O voo, absolutamente silencioso, permite uma aproximação fantasmagórica. Ela não precisa de velocidade explosiva, precisa de precisão. Em poucos segundos, o predador está acima da vítima, mergulhando com as garras abertas. As patas são a principal arma, fortes, com dedos reversíveis que se ajustam ao tamanho e ao formato do alvo. Ao capturar a presa, as garras se fecham com uma força que esmaga, imobiliza e mata quase instantaneamente. Mas a eficiência não termina aí. Algumas corujas adaptam seu comportamento ao ambiente. Em campos abertos, voam baixo e lentamente, escaneando o solo em movimento constante. Em florestas densas, fazem uso de brechas na vegetação para ataques verticais. Elas também ajustam seus horários de caça de acordo com as fases da lua, preferindo noites mais escuras para reduzir a chance de serem detectadas. Essa inteligência comportamental reforça sua reputação como caçadoras furtivas e versáteis. E há ainda uma paciência quase cruel em sua tática. Corujas podem esperar por minutos, até horas, pelo momento certo de atacar. São estrategistas, não oportunistas. Em algumas espécies, como a coruja do mato, a caça é quase coreografada, movimentos milimétricos, tempo perfeito, final inevitável. Na escuridão que tudo esconde, a coruja revela-se uma predadora implacável. Não corre. Não ruge. Apenas observa, calcula e ataca com a frieza de um assassino invisível, e ninguém ouve o fim chegando. Entre troncos, sombras e folhas secas, algo observa sem ser visto. A coruja, mestra do desaparecimento, não precisa correr para escapar, ela se dissolve no cenário. Sua camuflagem é mais do que uma defesa, é uma arte. Mimetismo e camuflagem não são apenas estratégias de sobrevivência para essas aves noturnas, são armas invisíveis que as transformam em parte do ambiente, como se nunca tivessem existido. Cada detalhe em seu corpo parece ter sido pintado pelas próprias mãos da floresta. As penas exibem padrões intricados de manchas, listras e texturas que imitam com perfeição cascas de árvores, musgos e galhos retorcidos. Não há cores vibrantes ou plumagens chamativas, apenas tons de marrom, cinza, preto e bege, que se fundem ao habitat como névoa sobre a madeira. Quando pousada, imóvel e silenciosa, uma coruja pode passar despercebida mesmo estando a poucos metros de distância. Mas não é apenas aparência. É comportamento. Corujas sabem quando ficar imóveis, como alinhar o corpo com o tronco de uma árvore, e até inclinam a cabeça em ângulos que quebram a silhueta, confundindo predadores e presas. Algumas espécies, como a coruja do mato, chegam a fechar os olhos parcialmente, deixando só uma fenda visível,
para evitar que o brilho ocular revele sua presença. Há também aquelas que se camuflam no chão. A coruja buraqueira, por exemplo, se adapta ao ambiente árido de campos abertos e savanas, escondendo-se entre pedras e solo seco. Seu corpo achatado e coloração terrosa a tornam indistinguível da paisagem, especialmente quando permanece imóvel durante o dia. Já em florestas tropicais, espécies menores se camuflam entre folhas largas, galhos escurecidos e fendas de troncos, onde parecem simples acúmulos de musgo ou madeira oca. O mimetismo também atua como armadilha. Ao parecerem parte do ambiente, corujas se aproximam de presas que jamais perceberam a ameaça. Um simples piscar pode ser a última coisa que um pequeno roedor verá. E quando se sentem ameaçadas, algumas espécies adotam posturas de intimidação camuflada, encolhendo-se, eriçando as penas ou mudando a silhueta para se parecer com um galho quebrado ou uma raiz. No jogo da vida e da morte, desaparecer é sobreviver. As corujas não se escondem, elas se tornam invisíveis. A floresta não as protege. Elas são a floresta. No silêncio da noite, onde poucos se atrevem a formar laços, as corujas se entregam a um ritual que desafia a imagem fria de um predador solitário. O comportamento reprodutivo dessas aves noturnas é um espetáculo de dedicação, estratégia e instinto feroz de proteção. Quando chega a estação certa, algo muda. O voo do macho se torna mais frequente, os chamados ecoam entre as árvores e a solidão dá lugar a uma aliança poderosa. O macho inicia o cortejo com oferendas. Ele caça e leva alimento à fêmea, não por galanteria, mas como um teste. Está provando que pode prover. Se ela aceita, o vínculo está selado. Em muitas espécies, esse laço é monogâmico, durando uma temporada ou até mesmo uma vida inteira. A escolha do ninho, porém, revela uma lógica implacável. Corujas não constroem. Elas se apropriam. Cavidades em árvores, fendas em rochas, buracos no solo, até ruínas humanas, qualquer lugar que ofereça abrigo e camuflagem. Uma vez instalado o ninho, a fêmea põe de 2 a 7 ovos, dependendo da espécie e da oferta de alimento. A partir desse momento, ela se torna quase imóvel. Incuba os ovos com paciência inquebrantável por até um mês, enfrentando frio, calor, tempestades e ameaças, sem abandonar sua vigília. Enquanto isso, o macho assume o papel de caçador incansável, trazendo alimento não só para a parceira, mas depois, para uma ninhada faminta que cresce a passos vorazes. Ao nascer, os filhotes são frágeis, cegos e cobertos por uma penugem pálida. Mas logo ganham voz e fome. A mãe os aquece, o pai os alimenta, uma rotina exaustiva que pode durar meses. Curiosamente, os filhotes não nascem todos ao mesmo tempo. Isso cria uma hierarquia dentro do ninho. O primeiro a nascer é o mais forte, o mais alimentado. Em tempos de escassez, os mais jovens podem não sobreviver. A natureza não é cruel, é seletiva. Com o tempo, os jovens começam a explorar os arredores do ninho, ainda desajeitados, aprendendo a voar e a caçar com a supervisão atenta dos pais. Só quando estão prontos, são empurrados à independência. E então, o ciclo se repete. No mundo das corujas, o instinto maternal e a proteção feroz não se gritam aos 4 ventos, se sussurram entre sombras, como promessas silenciosas de continuidade. Na vastidão da noite, a coruja reina sozinha. Não compartilha trilhas, não forma bandos, não tolera intrusos. Seu mundo é feito de silêncio e solidão, marcado por fronteiras invisíveis, mas implacavelmente vigiadas. A territorialidade das corujas não é apenas uma preferência comportamental, é uma exigência de sobrevivência. Cada coruja precisa de espaço, de controle absoluto sobre o seu território de caça e repouso. E qualquer tentativa de invasão pode resultar em confronto direto. Ao contrário de outras aves sociais, as corujas escolhem uma vida de isolamento. Quando não estão na época de reprodução, evitam contato com membros da própria espécie. A solidão não é castigo, é instinto. Cada território é cuidadosamente demarcado por vocalizações específicas que ecoam na madrugada como alertas sonoros. Esses chamados não são convites, são advertências. Um canto no alto da árvore, um som repetitivo entre os galhos, tudo indica que aquele pedaço de mundo já tem dono. Os limites do território variam conforme a espécie e a disponibilidade de recursos. Em áreas ricas em presas, uma coruja pode manter um espaço menor. Em regiões mais hostis, seu domínio se estende por quilômetros. Mas em todos os casos, ela conhece cada árvore, cada rocha,
cada sombra. Nada escapa ao seu controle. E se uma outra coruja ousar cruzar a linha, a resposta será rápida, e muitas vezes violenta. Durante o dia, a coruja se recolhe em locais discretos, longe de olhares curiosos. Seu refúgio pode ser o interior de uma árvore oca, uma saliência em um penhasco ou mesmo o solo de uma pradaria. Ali, ela permanece imóvel por horas, protegida por sua camuflagem e pelo isolamento que escolheu. Esse comportamento solitário também evita competição direta por alimento, permitindo que cada indivíduo explore seu território com liberdade e eficiência. A exceção a essa regra ocorre brevemente na estação reprodutiva, quando pares se formam e toleram a presença um do outro. Mas mesmo nesse período, a ligação é prática, voltada à procriação e cuidado com os filhotes. Assim que os jovens ganham independência, cada um segue seu caminho, e o silêncio retorna. No universo das corujas, o território é mais que espaço, é identidade. A solidão não é fragilidade. É estratégia, domínio e sobrevivência. Cada coruja é uma sentinela noturna, solitária e soberana em seu próprio reino de sombras. A fome não espera, e a noite não oferece segundas chances. Quando a escuridão toma conta da paisagem, a coruja entra em ação. Caçar é uma arte, mas buscar alimento, noite após noite, exige muito mais do que talento. É uma combinação brutal de paciência, cálculo e resistência. A coruja não sai voando aleatoriamente atrás de presas, ela segue um roteiro silencioso, traçado com precisão cirúrgica e ajustado a cada mudança no ambiente. O primeiro passo da busca começa com a vigilância. De um ponto alto e estratégico, a coruja observa e ouve, calibrando seus sentidos para detectar qualquer sinal de movimento. Mas essa espera não é passiva. Ela sabe onde procurar, quais áreas do território oferecem mais chance de sucesso, e retorna a locais promissores com persistência. As trilhas dos roedores, os ninhos das aves menores, as clareiras onde os insetos circulam, tudo está mapeado em sua mente como um verdadeiro radar noturno. À medida que avança, a coruja voa em silêncio absoluto, cruzando campos, florestas ou desertos com movimentos longos e lentos. Ela é uma planadora, economizando energia e cobrindo grandes distâncias com mínimo esforço. O menor estalo no mato pode desencadear uma descida repentina. Quando detecta uma possível presa, seja ela um rato escondido sob folhas ou um gafanhoto em um galho, a ave ajusta sua trajetória com minúcia e mergulha como uma lâmina invisível. Mas nem toda tentativa é bem-sucedida. A coruja precisa tentar, falhar, tentar de novo. Há noites em que retorna ao ninho com o bico vazio, e outras em que captura múltiplas presas. Algumas espécies, como a coruja orelhuda, chegam a armazenar alimentos em esconderijos para os dias de escassez, criando verdadeiros depósitos de emergência. A busca por alimento também varia conforme o clima e o ciclo lunar. Em noites de lua cheia, algumas corujas preferem adiar a caçada, pois a luz torna seus movimentos mais visíveis. Em noites nubladas, a vantagem é total: escuridão densa, presas confiantes, e um predador que se move como sombra viva. No fundo, alimentar-se é mais do que uma necessidade. É um ritual ancestral, repetido por gerações, onde cada voo é uma aposta e cada aterrissagem pode ser a diferença entre a sobrevivência e o fracasso. Na dança silenciosa da noite, a fome guia a coruja, e o mundo treme em segredo. Elas estão em todos os cantos do planeta, do calor sufocante dos desertos ao frio letal da tundra, das densas selvas tropicais às estepes áridas, dos centros urbanos às ilhas isoladas. As corujas não apenas sobrevivem nesses ambientes extremos, elas se moldam a eles. Cada espécie carrega um conjunto de adaptações que desafia os limites da biologia e da geografia. Onde há sombra, silêncio e presas, há uma coruja esperando, perfeitamente encaixada no mundo que a rodeia. No gelo do Ártico, por exemplo, a coruja das neves surge como uma escultura viva. Sua plumagem espessa, branca e isolante não serve apenas para camuflagem, é uma barreira térmica contra ventos cortantes e temperaturas abaixo de -40 graus Celsius. Suas pernas são completamente cobertas por penas, protegendo vasos sanguíneos delicados. Essa estrutura felpuda mantém o calor do corpo enquanto ela vigia longamente o horizonte congelado, em busca de lemingues enterrados sob a neve. No extremo oposto, nos desertos abrasadores, a coruja da torre exibe outra face da adaptação. Leve, de plumagem mais clara e arejada, ela busca abrigo durante o dia em ruínas, cavernas ou buracos no solo, evitando o calor escaldante.
Sua fisiologia permite conservação de água e resistência a variações bruscas de temperatura. Ela caça no crepúsculo, quando o deserto respira alívio, e seus olhos treinados aproveitam cada feixe de luz residual. Nas florestas tropicais, onde o caos de cores e sons predomina, a coruja da mata aprende a ser sombra entre sombras. Menor, mais ágil, ela desliza por entre galhos fechados com destreza absoluta. Suas penas são adaptadas à umidade constante e sua camuflagem imita folhas mortas e musgos. Já em regiões montanhosas, há corujas que vivem em altitudes acima dos 3.000 metros, onde o ar rarefeito exige pulmões eficientes e asas largas, preparadas para planar com o mínimo esforço. Mesmo nas cidades, um dos habitats mais desafiadores, algumas espécies prosperam. Elas aprendem a conviver com o ruído, as luzes artificiais e a presença constante de humanos. Usam prédios como ninhos, postes como torres de observação e esgotos como corredores de caça. A adaptação, aqui, não é apenas física, é comportamental. Elas leem o ambiente urbano como uma floresta de concreto. Onde quer que estejam, as corujas não se impõem ao ambiente. Elas se fundem a ele. Moldam-se, ajustam-se e, em silêncio absoluto, fazem da adversidade o seu habitat natural. No reino das corujas, cada detalhe carrega uma história fascinante que surpreende até os mais experientes observadores da natureza. Começando pelos olhos, que são tão grandes em relação ao tamanho da cabeça que não podem se mover dentro das órbitas. Para compensar, a coruja desenvolveu a capacidade de girar o pescoço em até 270 graus, um verdadeiro mecanismo giratório que não rompe vasos sanguíneos, graças a adaptações únicas em suas vértebras. Essa mobilidade extraordinária permite uma vigilância quase completa do ambiente, sem que a ave precise mover o corpo. Outra curiosidade surpreendente está nas penas especiais que revestem suas asas. São tão macias e estruturadas que praticamente eliminam qualquer som durante o voo. Isso não é apenas um detalhe, é uma vantagem evolutiva que torna a coruja uma caçadora silenciosa e letal, capaz de se aproximar da presa como um fantasma no ar. Além disso, a estrutura das penas cria um efeito aerodinâmico que permite voos extremamente estáveis, mesmo em ventos fortes ou movimentos bruscos. O ouvido da coruja é outro mistério da natureza. Muitas espécies apresentam orelhas assimétricas, uma acima da outra em diferentes alturas na cabeça. Essa configuração inusitada cria uma percepção tridimensional do som, ajudando a localizar a presa com precisão cirúrgica, mesmo sob neve ou folhagem densa. O cérebro da coruja é capaz de processar esses sons minúsculos em frações de segundo, tornando-a uma caçadora imbatível no escuro. Curioso também é o fato de que algumas corujas, ao se sentirem ameaçadas, podem inflar seu corpo para parecerem maiores e mais ameaçadoras. Outras utilizam o mimetismo de forma tão avançada que parecem parte do tronco da árvore onde estão pousadas, desaparecendo completamente do campo visual. No quesito comunicação, além dos famosos piados e ululatos, corujas podem emitir uma variedade impressionante de sons que incluem silvos, estalidos e até gritos estridentes, cada um com significado específico, seja para marcar território, atrair parceiros ou alertar sobre perigos. Por fim, algumas espécies de corujas são migratórias, um comportamento raro entre aves noturnas, adaptando-se a ciclos sazonais de temperatura e disponibilidade de alimento, viajando milhares de quilômetros silenciosamente sob o manto da noite. O universo das corujas é um mosaico de adaptações impressionantes, segredos silenciosos e estratégias que encantam e instigam a imaginação humana. Cada detalhe revela uma obra-prima da evolução, um convite para continuar explorando o desconhecido. As corujas nos mostram que o silêncio pode ser tão poderoso quanto o voo, que a paciência é uma arma tão letal quanto as garras afiadas. São guardiãs invisíveis da noite, adaptadas com perfeição para sobreviver e dominar mundos que parecem inóspitos para tantos outros. Cada detalhe, do seu olhar penetrante à sua camuflagem impecável, revela um equilíbrio impressionante entre instinto e adaptação. Se este mergulho no universo das corujas despertou sua curiosidade e admiração, não deixe de assistir ao vídeo Cobras Venenosas, a mordida que pode acabar com a sua vida. Até breve na próxima aventura.
Quer saber mais? Então siga o canal e fique por dentro de cada nova descoberta sobre o mundo animal.